Essa história dos interesses econômicos locais, que de fato é uma questão bastante sensível na área ambiental, e recentemente nós tivemos no Senado, inclusive, também a aprovação do projeto de lei que regulamenta o artigo 23 da Constituição, ou seja, que determina, né, qual é a atribuição e a competência de cada ente da federação no processo de legislar e de estabelecer as normas ambientais. O que nós temos visto nessa discussão da lei do Código Florestal é exatamente essa tentativa, esse esforço de jogar para conselhos estaduais ou poder executivo estadual e até poderes municipais certas decisões que podem vir a incorrer nesse tipo de pressão política local. Então, por exemplo, a questão da definição de áreas de preservação permanente como interesse social está colocada no texto como de atribuição do chefe do executivo, que pode ser em qualquer nível, mas isso significa que, digamos, uma pessoa que desmatou uma área de preservação permanente e é amiga do prefeito, pode conseguir que o prefeito declare a área de preservação dela como de interesse social e, com isso, ser indenizada, né? Ter uma área desapropriada e tal. Essa é uma questão que o texto resolve bem, porque isso a gente vê que é uma pressão constante em várias novas legislações. Uhum. Como é que você vê essa tentativa? Não, nós temos ainda muitos problemas. Você citou um, né, da possibilidade do chefe do executivo estadual ou municipal, portanto, né, estabelecer áreas de interesse social, uhum, e com isso gerar aí, necessidade de indenização por parte do poder público. E tem outra questão colocada no texto também, que remete aos conselhos estaduais de meio ambiente declararem possibilidade de manutenção de atividades em APPs. Uhum. Né? Isso. Quer dizer, a lei estabelece uma regra geral, quer dizer, o que pode ser mantido em APP, né? Uhum. Mas abre uma brecha para os conselhos estaduais de meio ambiente permitirem que outras atividades que não estão ali estabelecidas na lei sejam mantidas, né? E isso pode gerar aí um problema grande, porque os conselhos estaduais, diferente do CONAMA, onde o CONAMA tem uma composição mais aberta, uhum, enfim, as entidades da sociedade civil que estão ali representadas, elas são eleitas livremente pelas instituições que são cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente. A realidade nos conselhos estaduais não é exatamente essa, né? Os conselhos estaduais estão sujeitos a um controle muito maior dos governadores, né? Uhum. E essa possibilidade dos conselhos estaduais do meio ambiente autorizarem a manutenção de outras atividades que não estão previstas na lei pode gerar aí um problema sério. Pois é, problemas sérios, inclusive jurídicos, né? A gente viu que um dos grandes argumentos para a alteração do Código Florestal é a chamada insegurança jurídica, né? Temos muita insegurança jurídica, que também é o argumento para a questão de definição, de demarcação de terras indígenas, unidades de conservação. Mas a gente vê que o texto, da forma como ele foi votado, um pouco seguindo aquilo que o Márcio falou, né? Quer dizer, muitos senadores chegaram, e isso foi destacado pelo senador Rodolfo Rodrigues do Amapá, de que não havia o texto das emendas que estavam sendo discutidas em mãos. Então os senadores discutem e aprovam sem saber exatamente o que é. E o que a gente viu é que isso vai formando um mosaico, né? Emendazinhas que são aprovadas que às vezes não dialogam com o restante do texto, um mosaico de questões difícil de compreender, né, Basileu, para fazer uma análise do texto e tal, ou seja, a tal da clareza jurídica, né, da técnica legislativa que não deixe margem para questionamentos, apesar de alegada como uma das justificativas para a mudança do código, não está presente nesse relatório, né? Não, pelo contrário. Nós vamos ter, aprovado esse texto, nós vamos ter aí várias batalhas na justiça
até que se encontre, até que muitas coisas vai ter a definição e a interpretação vai ter que ser dada na justiça, não tenho dúvida nenhuma, em vários pontos. E isso estende, enfim, essas questões e essas, enfim, alegações, né, de descumprimento da lei por desconhecimento ou por diferentes interpretações, ainda mais para o futuro. Nós vamos ter ainda problema com relação a isso. Pois é, não resolvemos a questão da técnica legislativa, a questão da tal da segurança jurídica, e não resolvemos também a questão dos incentivos, né, Márcio? Porque havia uma grande expectativa de que, especialmente nas mãos do senador Jorge Viana, que foi artífice, né, da política da florestania e que, portanto, teve toda uma abordagem positiva com o manejo florestal, o uso sustentável da floresta, que a gente tivesse na lei essa abordagem de trazer o valor da floresta, de dar incentivos à manutenção da floresta. Mas, diante das expectativas que havia, aquilo que ficou como incentivo não foi tanto assim, né, para fazer a diferença. Acho que o texto da lei abre algumas portas, tudo dependerá da regulamentação e da vontade política do governo. Quer dizer, o governo que poderia ter se antecipado nesse processo e colocado já durante a discussão da lei uma proposta consistente de incentivos na mesa, né, certamente faria uma diferença muito grande, porque uma coisa é, do ponto de vista do produtor, você discutir exigências ambientais cujo custo ele vai ter que arcar sozinho. Outra coisa é você discutir o incentivo que pode mudar completamente o vetor dessa questão, pode passar a ser interessante, né, para determinados produtores manter determinadas áreas florestadas à luz desses incentivos, né? E, na verdade, a gente poderia pensar em incentivos que canalizariam para o setor florestal recursos de diversas procedências, né? No entanto, o entendimento do governo sobre isso foi um entendimento curto, né? De ficar numa postura conservadora, temendo ter que pagar sozinho essa conta. Quer dizer, no fim, o Ministério da Fazenda foi o protagonista de vetos nos bastidores a formulações mais incisivas da lei em relação a esses incentivos, né? E o que, inclusive, dá uma pitadinha de humor à declaração do secretário-geral da Presidência da República, porque, na verdade, com relação aos incentivos, só não avançamos mais porque o governo não bancou. Inclusive, uma proposta concreta que o senador Jorge Viana tinha trazido para o texto, que era a da destinação de 1% dos recursos, né, da produção hidrelétrica, seria destinada à recuperação de áreas florestais, foi retirada a pedido do líder do governo no Senado Federal, o senador Romero Jucá, que apresentou essas e outras emendas, e que depois de se manifestar, ainda dizia que estava se manifestando não como líder do governo. Faz diferença isso? Quer dizer, o senador Romero Jucá, reconhecido como líder do governo, vai lá, defende uma proposta. Faz diferença ele dizer que não está falando em nome do governo? Não, até porque todo mundo sabia que ele estava falando em nome, pelo menos de parte do governo. Né? Bom, nós podemos interpretar de uma outra maneira. Quer dizer, ele está falando em nome do lobby do setor elétrico, né? Que é quem manda nele e no governo. Agora, isso, enfim, é aquilo que a gente tem dito e repetido, né? Quer dizer, essa lei, ao invés de beneficiar aqueles que descumpriram a legislação, ela tinha que ser direcionada para gerar benefícios, estímulos para quem quer cumprir a legislação, né? Exatamente. É isso. É isso. E no fim vai ficar um Frankenstein, né? Que tem um pouco das duas coisas, né? Mas sempre passando aquela ideia perversa, né, para a consciência coletiva do povo brasileiro, né? Pratique o crime que um dia vai vir anistia, tá certo? Quer dizer, esse é o sinal que passa, né? Aquelas pessoas que mantiveram as suas áreas
proteção permanente, que mantiveram suas áreas de reserva legal, né, que investiram nisso, que conservam essas áreas, né, diante de todas as ameaças ao longo dos anos, né, e têm uma propriedade regularizada, ficaram agora com o mico na mão, né, porque quem desmatou, né, vai poder se regularizar, foi premiado com uma nova legislação, né, e quem manteve as suas florestas terá que continuar mantendo essas florestas, né, sem nenhum amparo da legislação. Sem nenhum estímulo, né? Com estímulos fracos, já que o governo não deu os passos esperados mais consistentes nessa direção. Muito bem. E vocês acham que a discussão do Código Florestal, ela se encerra nesse momento no âmbito do Congresso Nacional? Ou as pendências e as questões, as demandas que foram apresentadas e não foram contempladas podem voltar a qualquer momento? Olha, eu acho que nesse momento tem um porre, né, nacional em relação à discussão do Código Florestal, né? Mas é preciso levar em conta que uma vez promulgada a lei, né, e haver aí, se haverá vetos, não haverá vetos, é o que vai sair do Congresso, né? Ainda se terá um processo complexo de regulamentação, né? Grande o número de dispositivos da lei que requerem explicitamente um decreto regulamentador, né? Ou algum nível outro de normatização, né? E eu acho que é possível a gente prever que haverá disputas no judiciário, né? Não apenas na interpretação caso a caso da lei, né, num longo processo, mas poderá haver questionamentos sobre a constitucionalidade de determinados dispositivos junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, eventualmente do Ministério Público ou por parte de outras organizações da sociedade civil, né? Claro que a bancada ruralista vai continuar tensionando para não perder o emprego, né? Mas não vejo o clima no curto prazo para uma outra reforma do Código Florestal, né? O que a gente pode ter ainda em aberto são as pendências que vão ficar na promulgação dessa lei, como essa questão que a gente acabou de falar dos incentivos. Tudo está jogando no prazo de 180 dias, o governo, o Poder Executivo, não sei o quê, parará, né? Então, vamos ter que cobrar o desencantamento, né, dos tais incentivos que serão colocados apenas de uma maneira formal, né, em termos de sinalização no texto legal. E não é só isso, tem acho que outras questões que vão estar sendo bastante, né, vão requerer bastante atenção, que é o seguinte, que a gente ouve, né, que esse o Código Florestal em vigor, ele é rígido, ele estabelece proteção de áreas importantes, mas ninguém respeita. Então, nós precisamos de um código que crie algumas flexibilizações, etc., resolve esse passivo para que a gente tenha, então, um código que seja efetivamente respeitado, né?